A gente segue falando sobre o conflito no Oriente Médio. Israel segue pressionando para a libertação dos 200 reféns, cerca de 200 reféns, entre civis e militares que foram levados pelo Hamas. E a gente tem um entrevistado agora para a gente repercutir a respeito desses últimos passos dos soldados israelenses, dessa contraofensiva que começou um dia depois da tragédia que o Hamas causou, principalmente na região sul de Israel, com o primeiro ataque registrado na região no dia 7. Recebemos então Paulo Velasco. Bem-vindo, Paulo. Bom dia. Bom dia, Lívia, Rafael. Prazer conversar com vocês. O Paulo, que é especialista em relações internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, vamos lá então. A gente está tendo uma contraofensiva por terra agora muito significativa de Israel, cerco à cidade de Gaza, já soldados conseguindo entrar em hospitais onde se acredita que haja alguns centros de comando do Hamas. Isso mais ajuda ou complica a situação dos reféns que ainda estão em poder do Hamas? Na verdade, é uma situação muito delicada, né? Israel demorou a começar a ofensiva por terra, né? Justamente calculando ali os custos, né, que poderiam advir dessa ação, né? Especialmente considerando a possibilidade, né, de que a incursão terrestre na faixa de Gaza pudesse, por exemplo, levar à execução de reféns, né, ou pelo menos de parte dos reféns. Né? O que se sabe, isso não aconteceu, né, ou não vem acontecendo, né, e as tropas se movimentam, né, de maneira muito pragmática e cuidadosa dentro da faixa de Gaza, o que não significa naturalmente que não haja, né, efeitos colaterais, né, especialmente sobre civis e bairros civis, né, mas inclusive na expectativa, né, de eventualmente poder identificar, né, aonde estão retidos e sequestrados esses reféns, né, em um número muito significativo, né, mais de 200, de várias nacionalidades, vale destacar sempre, né, isso é importante, né? Há, por exemplo, mais de 20 argentinos, né, só para pensar num país vizinho aqui do Brasil, dentre os reféns. Então é uma ação delicada, né, claro, mas faz parte, né, obviamente, da estratégia de Israel para tentar neutralizar ao máximo o que é a capacidade militar do Hamas, né? Os bombardeios aéreos foram importantes no primeiro momento, né, mas a ação terrestre, né, para tentar neutralizar e desbaratar, né, o grupo, pelo menos em grande medida, é algo fundamental e necessário, mas há sempre, né, esse cuidado, né, de equilibrar a ação, né, com a busca pelos reféns, né, e em paralelo também a exigência de libertação dos mesmos, algo que inclusive, né, consta da única resolução aprovada até aqui pelo Conselho de Segurança, né, proposta por Malta, né, aprovada nos últimos dias, né, que exige ali a imediata e total libertação desses reféns. Professor, Israel tem dito que qualquer tentativa de cessar fogo agora é uma perspectiva descolada da realidade, dada a necessidade de eliminar o Hamas, de buscar os reféns. O senhor imagina que nós teremos possibilidade de alguma espécie de negociação, mesmo que não seja por um cessar-fogo, alguma coisa intermediária, a partir de que momento? Quando os reféns forem libertados ou antes disso é possível estabelecer algum canal de diálogo, professor? Diálogo entre Israel e o Hamas é inviável, né? O que pode haver, isso está sendo tentado, evidentemente, é uma intermediação, né, como a que foi feita e vem sendo feita ainda pelo Qatar, né, no sentido de permitir, né, algumas concessões, né, de parte a parte, né? Então, Israel, por exemplo, já se comprometeu, né, a assumir algumas pausas humanitárias, né, ainda que curtas, diárias, né, para permitir a chegada de ajuda emergencial, né? Então isso já foi feito, né? Israel concordou, né, em negociar a saída ali muito cuidadosa, né, de pessoas da faixa de Gaza, né? Tivemos ali há cerca de uma semana, né, a boa notícia da saída por fim dos brasileiros, e do lado do Hamas, né, já houve alguma pequena libertação de reféns, né, em número muito tímido ainda, claro, né, mas também por meio de intermediação feita pelo Qatar. Então são pequenas conquistas, né, em meio a um cenário devastador, né, já de 6 semanas de guerra, né, algo a ser celebrado, mas temos que, claro, avançar muito nisso, né. Mais uma vez, o Conselho de Segurança, na resolução que foi aprovada, né, ele insta Israel a justamente cumprir, né, com as pausas humanitárias, né, e viabilizar a construção de corredores humanitários, né. Pensar num cessar-fogo mais amplo, né, isso já é algo praticamente descartado, porque Israel já afirmou, né, que não interromperá a ação até neutralizar o Hamas, né. Mas pausa humanitária, a possibilidade de estabelecimento, ainda que transitórios, né, de corredores humanitários, isso é algo possível, Israel já sinalizou, né, com essa possibilidade, né, e é pelo menos uma conquista a ser celebrada, né. Vamos torcer para que daqui a algum tempo tenhamos condições efetivamente de chegar, né, a um cessar-fogo já mais completo e eventualmente, né, um dia
quem sabe, a possibilidade de um acordo de paz, né? Mas é um conflito que já cumpre 6 semanas, né? Que não há nenhum indicativo de que vá se encerrar nos próximos dias, né? Ou mesmo semanas, né? Porque o Hamas resiste, Israel avança, enfim. É uma situação sempre muito incerta no cenário de conflito, sem saber quando que a guerra pode terminar. Mas se uma pausa humanitária, né, diária, né, for observada por Israel, né, de 3, 4 horas, por exemplo, né, como já foi assumido, isso já é um alívio e pelo menos, né, uma ponta de esperança em um contexto tão dramático e tão triste. Professor, o Gustavo Segré, nosso comentarista, vai participar conosco da entrevista. Paulo, boa tarde. Bom dia, desculpa. Boa tarde para quem está em Israel e a gente está acostumado a cumprimentar as pessoas em Israel. Você mencionou muito claramente a situação, mas chama a atenção de que esteja faltando uma determinação por aqueles países que têm proximidades com o Hamas para motivar, para pressionar essa liberação dos reféns. Isso pode supor 2 cenários. O primeiro cenário é que não tem como negociar com o Hamas para pedir isso em troca de um cessar-fogo, mesmo que seja temporário. E a outra, que é uma realidade um pouco mais triste, é que esses sequestrados já não tenham vida, que não estejam em possibilidade de ser utilizados como para uma negociação. Qual é a tua visão a respeito disso? Bom, a situação dos países ali do entorno do Hamas, né, que são países que têm algum tipo de influência geopolítica, né, uma situação que ao longo desse período de 6 semanas, Gustavo, né, tem apontado para críticas cada vez mais contundentes contra Israel, né? Então, países que teriam alguma capacidade de influência, né, do mundo árabe, inclusive alguns que dialogam bem com Israel há tempos, é o caso do Egito, da Jordânia, né, mais recentemente Emirados Árabes, né, se posicionaram e vem se posicionando de maneira muito crítica, né, à contraofensiva israelense, entendendo, né, que ela ultrapassa os limites da proporcionalidade, né, da discriminação, né, que são princípios do direito internacional humanitário, né, nesse tipo de ação para preservar a vida de civis. Então, né, não me parece que eles estejam, né, de fato, habilitados, né, ou empenhados a essa altura, a exceção feita ao Qatar, repito, né, que conseguiu algum tipo de condição, embora mínima, né, mas não me parece que esses outros atores estejam muito empenhados, né, em, de fato, exigir, né, do Hamas a libertação dos reféns. Né. Com relação a se os reféns estão vivos ou não, isso também entramos um pouco no campo da especulação. Não há indícios maiores, né, porque se houvesse, Israel seria o primeiro, né, a afirmar, né, seria uma notícia muito traumática para todos, claro, né, mas não há indícios mais evidentes ou mais diretos de que esses reféns tenham sido executados, né? Então acredite-se que eles estejam ainda retidos, sequestrados, né? O que cria, claro, a expectativa e a esperança, né, de que a certa altura possa haver a libertação, ainda que não de todos de uma só vez, né, que é o que Israel exige e o que a ONU pediu ou exigiu também na resolução aprovada, mas pela libertação paulatina de alguns desses reféns, né? Eu lembro ainda que a posse dos reféns é algo inédito, digamos assim, no relacionamento de Israel com o Hamas, pelo menos nesse número, né? Já houve, né, sequestros em número muito pequeno, 1 ou 2 soldados, 3 soldados, né? Mas mais de 200 pessoas, em sua grande maioria civis, de várias nacionalidades, é algo inédito. Isso constitui um poder de barganha importante para o Hamas, né, na hora de tentar negociar algum tipo de vantagem, né? Eu acho que não chegamos ainda a esse ponto, né? Não vejo o Hamas, né, muito disposto a estabelecer algum tipo de diálogo para devolver os reféns em troca, né, de alguma concessão. Né? Eles sabem que Israel não vai conceder qualquer coisa maior, né? O objetivo de Israel não é interromper o conflito agora, né, e é neutralizar em definitivo, pelo menos, a capacidade militar do Hamas. Então, fica um pouquinho, né, um jogo de empurra, né, uma tensão, né, cada um puxando para o seu lado, com posições extremadas, mas que não permite vislumbrarmos, né, uma solução negociada, pelo menos não a curto prazo, Gustavo. Essa pressão, professor, para que haja um trabalho mais efetivo, uma negociação mais efetiva para a libertação desses reféns, vem de dentro de Israel também. A gente tem acompanhado nos últimos dias uma marcha que reúne milhares de pessoas. Eu não sei se essa marcha, com familiares de reféns e também simpatizantes da causa, essa marcha já chegou em Jerusalém, porque a previsão era de chegar há 3, 4 dias. Essa marcha começou, a previsão era de chegar a Jerusalém neste sábado, com destino final bem em frente à casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para pressionar por ações mais efetivas para a libertação dessas pessoas. Depois eu vou apurar essa informação, se esse pessoal já chegou por lá ou não. Mas essa pressão que vem de dentro, ela sangra mais para o governo, ou a pressão que vem de fora, ela exige uma reação maior? Qual a análise que o senhor faz?
Então, de fora, há um ator que poderia fazer uma pressão mais contundente, né, sobre o governo de Netanyahu para exigir justamente uma ação talvez mais definitiva a favor dos reféns, né, que são os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos já tiveram, inclusive, algumas poucas reféns libertadas bem no início ali da tensão, né, cidadãos de nacionalidade norte-americana. Os Estados Unidos ele tem essa capacidade por tudo que ele representa para Israel, né, como seu grande aliado geopolítico internacional, né, um grande apoiador militar também de Israel. Né? Todos os anos, os Estados Unidos despejam bilhões de dólares, né, em recursos para a compra de equipamento militar por parte de Israel. Então, esse seria o ator internacional que teria, claro, mais capacidade de ação e de influência. Né? De dentro, a pressão ela é muito significativa, lembrando, sobretudo, Lívia, que o governo Netanyahu é um governo, né, que vem sofrendo, né, ao longo dos últimos tempos críticas muito contundentes por parte da sociedade civil israelense, né, que não concorda com algumas reformas que ele estava levando a cabo, né, e que entendiam que poderia limitar ou prejudicar as franquias democráticas, né, israelenses, né, prejudicar o bom funcionamento da democracia. Então, ele está habituado já a enfrentar protestos, pressões, né? Isso, claro, é algo que pode comprometer um pouco a legitimidade do governo Netanyahu, mas não acredito que também seja algo que levará o governo a alguma ação mais precipitada ou mais rápida. Né? Repito, é uma situação muito delicada de Israel, né? Porque qualquer ação, né, que se pretenda mais contundente e definitiva pode levar à execução dos reféns, ou pelo menos de parte dos reféns. Tá? Então, temos que entender e confiar, né, que a estratégia planejada, né, pelas forças de defesa de Israel, né, é uma estratégia cuidadosa, né, e que busca preservar a vida dessas pessoas, não pode ser feita de maneira assodada, né, ou irresponsável, né, por mais, claro, que aqueles que são parentes dos reféns queiram uma ação mais rápida, mais célere, mais direta por parte do governo do país. Né? Mas protestos internos, pressões, isso já está acostumado desde muito tempo, né? Críticas de corrupção ao seu governo, né? Pressões de toda sorte, né? Não é isso que certamente vai fazê-lo, né? Mudar de estratégia. Né? De fora, a pressão americana poderia talvez ser um pouco mais eficaz, mas os Estados Unidos também, né, continuam tendo seus nacionais ali entre os reféns, né? E da mesma maneira entendem que a ação não pode ser feita, né, de maneira descuidada, né, sob pena de se jogar tudo por terra e de termos a execução dos reféns. Isso seria algo definitivamente traumático para o governo Netanyahu, um governo que se equilibra, né, de maneira muito difícil, né, alguns apontam que dificilmente ele vai se manter no poder ao final do conflito. Né, então, uma ação descuidada que levasse à morte de grande parte dos reféns seria talvez um golpe fatal e definitivo ao governo de Netanyahu. Por isso, todo esse zelo e pragmatismo que temos visto na ação, embora frustre, né, muitos dos parentes daqueles que estão sequestrados. Professor Paulo Velasco, peço para que o senhor continue conosco, para a gente continuar falando desse cenário internacional em várias frentes. Agora, 9 horas e 41 minutos. Repita. 9h41. A guerra no Oriente Médio, ela vai completar 2 meses no próximo dia 7, no dia 7 de dezembro. E o segundo fronte, para alguns especialistas, já há um segundo fronte de guerra formado, já atuando no norte de Israel, também segue trazendo algumas consequências preocupantes para o exército de Israel. Nós recebemos agora há pouco informações das forças de defesa dizendo que alvos terroristas da organização terrorista Hezbollah, que é essa que atua contra o exército de Israel no norte do país, que esses alvos terroristas foram atacados por soldados israelenses. Aeronaves dessas forças de segurança atacaram várias infraestruturas terroristas da organização terrorista hoje pela manhã. Claro, pela manhã, pelo horário lá da região. Além disso, na sequência dos avisos no norte do país, foram detectados vários lançamentos provenientes do território libanês, ou seja, uma resposta do Hezbollah com ataques em direção ao território de Israel. As forças de defesa de Israel atacaram as fontes do fogo com artilharia. Não há informações dessa troca de agressões, se houve pessoas gravemente feridas ou se alguns terroristas do Hezbollah ou se integrantes das forças de Israel morreram nessas trocas de agressões. Mas, de fato, há uma preocupação da comunidade internacional com um espalhamento dessa guerra diante da intensificação dessas agressões que tem acontecido nesse que é chamado de um segundo fronte de guerra, que acontece no norte de Israel e sul do Líbano, entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. A gente volta a falar de guerra já aqui nesta edição.